Aula de número 50. História do cristianismo, com o tema A Renascença. Quando nós falamos em renascença, já vem na nossa cabeça os grandes nomes da arte, como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, né? Que eram, né, os personagens principais da Idade Média nessa parte. Então, olha só, depois de passar pelo segundo cisma da igreja, né, depois da derrota da Cruzada das Crianças, né, e com o triunfo do Islã lá em Israel, aí acontece a maior corrupção lá na Europa, divide a igreja, né, ela se divide em duas, colocando dois papas, Papa Urbano e Papa Clemente, um na França em Avião e o outro na Itália em Roma, e aí eles fazem guerra com o resto da Europa, e um país briga com o outro. Antes eram todos aliados, né, porque eram os papas que colocavam, né, os reinos, colocava, né, os reis, então, e aí eles dominavam tudo, mas daí eles começaram a brigar todos e começaram a guerrear entre si, e foi uma decadência, e daí para conseguir, né, no financeiro, resgatar, né, o financeiro, a economia, começaram a cobrar impostos altíssimos, e aí veio as grandes pestes, que depois eu vou falar, né, numa aula somente das pestes da Idade Média. E aí, gente, aí começa aquela corrupção danada, e a Guerra dos 100 Anos lá na Europa. Nossa, gente, foi o maior caos. E aí o que acontece? Depois que passa esse período, eles destituem os dois papas, né, Clemente e Urbano, e elegem um único papa, e aí as coisas começam, parece que volta nos eixos. E aí começa o período da Renascença. E aí surgem grandes nomes, né, como Michelangelo, Donatello, e aí vem também os grandes escritores, aí vem, gente, as obras, sabe, a exaltação do ser humano, aí vem também o conhecido humanismo, gente, o humanismo, né, ele vem junto com a Renascença, que daí, né, aí como eles valorizam a arte, né, a literatura, e aí eles começam também a valorizar o homem, porque o homem está, sabe, no centro de tudo, né? E foi um movimento cultural, aí foi também, sabe, um retorno aos grandes clássicos como o Platão, Aristóteles. Eles começaram, gente, a colocar isso com muita eficiência, e também começaram a dar uma ênfase na pesquisa científica. E aí, aonde que começa a entrar a ciência, né? Até eu sugiro para vocês um filme chamado O Físico, né? Que vai contar a história do primeiro médico que era judeu, era escravo nas minas de carvão, e aí a mãe dele morre de apêndice, e aí ele se transforma. E apesar que ele foi excomungado, né, porque eles acreditavam que isso era uma coisa horrorosa, abrir um ser humano para investigar. Mas aí ele começa, e aí nesse período da Renascença, aí começa a valorizar isso, e começa a vir, aí começa também os mitos teológicos da Renascença, né, que influenciou muito a igreja, né, e esse movimento surgiu lá na Itália, né, e é por isso que quando você vai lá na Itália, tem lá aqueles, né, aquelas igrejas antigas, toda pintada, o vitral todo pintado. Ai, gente, é muita coisa, mas aí eles começam a valorizar tudo isso, gente, que é o período da Renascença, gente, o redescobrimento da estética e da filosofia.